Agora, diretamente dos nossos estúdios, do Ipu pro mundo todo, mais uma superprodução da TVB. A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Olá pessoal, boa noite, mais uma segunda-feira aqui, uma grande conversa e assim, por mais que seja muito bacana estar aqui, hoje tem um peso maior, porque estamos na finalização, eu recebi aqui grandes mulheres para falar do mês sobre a mulher, mas hoje estou recebendo aqui um grande homem, mas Paula está recebendo um grande homem do mês das mulheres, infelizmente para falar de um assunto que vem assombrando, né, nós mulheres, assim, diuturnamente, todos os dias, abrimos as redes sociais e tem mais um caso de agressão contra a mulher, de feminicídio, e isso vem nos chocado bastante. Então, eu estou recebendo aqui para falar desse tema tão importante quanto indigesto, o oficial investigador da Polícia Civil, o Luiz Felipe, que ele está aqui, apesar de ser uma pessoa do meu conhecimento, da família dele, que eu quero muito bem, mas ele está aqui como policial, falar para a gente, né, enquanto mulher, para falar para a sociedade o que é que vem acontecendo. Então, lhe agradeço porque você não está aqui se autopromovendo, né, como policial, nem como pessoa, mas para vir aqui e nos responder questionamentos que ficam assim, Felipe, a mim, enquanto mulher, o que é que está acontecendo? E muito obrigado por estar aqui conosco. Paula, eu que agradeço o convite, ao tempo que inicialmente de cumprimento, né, em nome de todas as mulheres, pelo mês alusivo à mulher, todas as que vão assistir. Quero saudar também o meu amigo Vinícius Braga, né, e todo o corpo de profissionais que fazem parte aqui da TVB, e agradecer o convite. Espero estar à altura para cooperar, colaborar e trazer informações relevantes para essa questão de violência doméstica. Tão debatido, embora seja tão debatido, mas ainda uma realidade triste e que requer que esse debate seja uma constante. Então, estou aqui para poder cooperar, né, na qualidade de oficial investigador, sim, trabalhando num órgão de segurança pública, onde nós recebemos essas demandas que tem as mulheres como vítimas, poder colaborar, e também destaco que vai ser também uma excelente oportunidade de nós debatermos sobre o tema, sobre não só as causas, mas as medidas realmente preventivas e as medidas, digamos assim, que tragam proteção para a mulher, né? Que o pessoal que vai assistir o canal, a mulher ipuense, enfim, aonde aqui a nossa entrevista possa chegar. Espero realmente poder colaborar. Com certeza, né? O seu nome foi assim unânime aqui quando a gente pensou em alguém, né, da polícia de investigação que trouxesse esse tema com celeridade. Então, Luiz Felipe estava aqui, foi em primeiro lugar. E assim, Felipe, pelo amor de Deus, né, até, por favor, me diga, pela sua visão, você enquanto oficial investigador, é praticamente a primeira pessoa que chega lá, a denúncia, né? Por exemplo, a mulher chega lá para denunciar e vai buscar você, não é isso? Chega lá, então, que é o que a gente chamava do escrivão, não é lá você que vai
redigir ali todo aquele depoimento. Mas o que é, na sua visão, tanto humanitária, né, social, lá do seu trabalho, o que é que está acontecendo? Onde é que nós estamos errando? É a sociedade? É na criação dos nossos filhos homens? É na grande possibilidade que a gente dá, a falta de limites? Onde é que está errando? Porque você fez até um estudo, né, epidemiológico do que vem acontecendo aqui na nossa região e você verificou que teve um aumento, não foi isso? Sim. O que é que você... nem sei se dá para dizer, porque não dá para dizer fidedignamente de um assunto tão sério, né? Mas o que é que está faltando? Paula, quando a gente vai falar sobre violência doméstica, tipo assim, essa sua pergunta já desencadearia um debate que iria a noite inteira. Sim. Certo? Então é o seguinte, dentre essas causas, eu vou tentar restringir aqui algumas que eu acho que são mais evidentes e que são mais um reflexo aqui da nossa sociedade. A realidade do interior, a realidade do nosso estado, certo? Então, assim, as causas são as mais adversas. A lei prevê lá a descrição de violência doméstica e diz tá lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que tem lá a descrição dessa violência, mas a prática da violência, certo? Ela acontece de diversas formas. Cada violência doméstica tem a sua característica própria. Embora a lei descreva de uma sua maneira, cada violência doméstica tem a sua própria face, vamos dizer assim. Mas identificando, analisando cada uma dessas faces, dessas violências domésticas analisadas, a gente encontra alguns fatores comuns. E um fator que me chama muita atenção é a questão cultural, o famoso machismo, né? O machismo que é essa linha, digamos assim, extremista da visão do homem, essa visão patriarcal, digamos assim, ela ainda é muito forte. Um outro fator que anda em paralelo com essa visão ainda patriarcal é exatamente a ascensão da mulher enquanto figura social, figura de visibilidade social. Eu também sou professor e eu digo muito para os meus alunos que quando eu tento entender um pouco como é que são as coisas hoje, que eu olho para trás e olho como é hoje, certo? Eu vejo muito a figura da mulher. O que era a mulher há 50 anos atrás? Aquela certo? Mulher que ficava mais só atrás, trabalhava mais seu marido. Totalmente. Né? Qual era a função da mulher há 50, 60, 70 anos atrás? Era simplesmente encontrar um homem, se casar, ter filhos, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Não havia uma preocupação se aquela mulher estava feliz ou não. Felicidade era aquilo que era imposto, que é consiga um homem, casa e seja feliz. E obedeça seu marido, pronto. Então, isso, hoje a visão de mulher, poxa, é totalmente diferente, né? É visível. Olha quem está aqui me entrevistando, certo? As mulheres só trabalhavam se os maridos permitissem. Direito a voto já foi no início do século passado. Então, essa ascensão da figura feminina socialmente, né, trouxe alguns reflexos, uns impactos sociais que eu vejo, dentre esses vários reflexos, a violência doméstica. Alguns homens ainda não estão preparados. Não estão preparados. E a própria sociedade, então, eu acho que a mulher é um ser tão magnífico que ela ascendeu tão rápido, certo? Que trouxe impactos sociais, certo? Já a gente pode até falar sobre isso. Porque, embora a mulher já tenha, viu, Paula? Deixo isso bem claro. A mulher ela já conquistou um espaço que, digamos que ela não retrocede. É dali para frente. Dali para frente. Mas ela ainda está muito aquém de alcançar aquela igualdade que a legislação prevê, que a Constituição prevê. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Na prática, isso ainda não existe, pois os grandes cargos ainda são ocupados por homens, os salários dos homens são melhores do que as mulheres, certo? Mas isso está tendo uma grande mudança. Está tendo uma grande mudança. E essa mudança repentina fez com que a mulher também se encorajasse. E aquilo que antes acontecia só dentro de casa e que era normal, certo? A mulher ser submissa ao homem, quando ela começou a perceber que ela pode chegar, quando a sociedade começou a mostrar que ela pode chegar também aos ápices sociais,
isso trouxe algumas consequências, certo? Prossiga. Por exemplo, até na sua profissão, enquanto policial, hoje em dia existe aí muitas mulheres que adentraram. Qual é a porcentagem dentro da polícia? Nós já temos muito. Inclusive, as delegadas... Chega a ser 50%? Não, eu acredito que ainda não. Mas assim, não existe desrespeito nem diminuição por ser mulher ou não, existe dentro da corporação? Muito pelo contrário. Nós temos mulheres hoje que são diretoras de departamentos, né? Então, hoje a mulher está assim, presente massivamente. Eu lhe confesso, eu não sei se é a maioria, mas é uma grande parte. O que eu observo hoje, né, numa mudança social muito grande, é lógico, como você disse, ainda existe. O que eu vejo ainda, homens ainda são mesmo naqueles cargos que requerem maior força física, né? Por exemplo, você aguenta, lógico que a gente tem muitas mulheres caminhoneiras, isso não tira o valor da mulher de ser caminhoneira, não. Mas assim, eu vejo muito, trabalho do lado do armazém, moro do lado do armazém e vejo mesmo aquela força física ainda ser do homem. E particularmente, como mulher feminina que sou, eu acho que isso daí deve ficar mesmo pro homem. Eu não faço questão de... Tem certos locais que eu acho que o homem deve ir, como tem outros que eu acho que é melhor... Eu acho a mulher mais conciliadora. Né? Aquela mulher mais equilibrada, ela consegue conciliar muito mais ali fatores assim, muito extremistas, na minha visão. É lógico que é uma opinião. Sim, claro. Eu prefiro ter a seguinte visão. Por exemplo, tem serviços que até você imagina um homem, um caminhoneiro, mas não há nada que impeça a mulher de dirigir. O lixo, né? Vamos supor aqui eu falei aqui do caminhoneiro, mas, por exemplo, um lixeiro. Sim. Tá entendendo? Bota o homem para fazer. Mas não há nada que impeça a mulher de fazer. Sim, trocar a lâmpada da minha casa. Entendeu? Isso. Geralmente eu troco. Mas não há nada, não há impedimento. Sim, O que eu quero dizer é que a mulher, ela não pode ser considerada inferior a fazer que seja que esse trabalho for. Exato, você tá entendendo? exato. A mulher não pode se inferiorizar e dizer isso é serviço de mulher, isso é serviço de homem. Você tá entendendo? Isso aí eu estaria trazendo até uma incapacidade para ela. E não. Né? Voltando aqui, só para concluir o raciocínio e pegando esse gancho que nós estamos debatendo, né? Quando teve essa ascensão social da mulher, tipo assim, aquela mulher que sofria violência doméstica, né, no passado, mas não poderia denunciar porque não tinha legislação que protegesse, era normal, ela era culturalizada para entender que aquilo ali é normal, porque o homem aqui, mas quando ela começou a perceber, ela começou a gritar, né, falando aqui metaforicamente, né? Sim. E isso começou a trazer à baila vários casos de violência doméstica. Coisa que até então não incomodava os homens, né? Não incomodava a sociedade, passou a incomodar. Né? Eu conversando certa vez com um historiador aqui do Ipu, ele me contava que tinha uma rua aqui no Ipu que a única mulher que não sofria agressões físicas era fulana de tal. Todas as outras mulheres, né, sofriam agressões por parte de seus maridos. E aí, naquele tempo, né, ninguém se incomodava, volta a dizer, eram questões culturais. Hoje não, essa ascensão social que a mulher teve, né, permitiu com que ela tivesse uma voz altiva para poder ser ouvida e dizer, isso aqui basta, eu sou capaz de fazer isso, eu não dependo, né, do homem, eu posso gerir uma casa, eu posso criar meus filhos, também posso ser esposa. O que eu não posso é ser tratado com uma redutibilidade na frente do homem simplesmente por ser mulher. Sim. Né? Então, eu acredito que nós avançamos muito nesse ponto. Né? O que nós temos que fazer é avançar cada vez mais. Né? A gente tem mulheres prefeitas, aqui no Ipu mesmo, sim, né? Prefeita e vice-prefeita. Essa mulher, já tivemos uma mulher presidente, mas quando você olha a história... Presidente da Câmara, que é presidente da Câmara, juíza, é uma mulher, olha aí, grandes cargos. Exatamente, todo, digamos assim, o ciclo de poder do Executivo, aqui no Ipu, só são mulheres. Né? E isso é muito bacana. Mas aí quando a gente olha para trás, sempre foi assim? Eu acho que não, claro que não. Então, por isso que a mulher ainda está galgando essas conquistas, né?
O que eu entendo é que, olha, o que ela já conquistou, a sociedade não vai tolerar que se perca. Sim. Certo? A despeito, isso a gente vai continuar debatendo, né? Apesar, né, dos números alarmantes de violência doméstica e, infelizmente, feminicídio, né? Que essa semana já tivemos um caso em Exatamente, era a próxima questionamento para você. Felipe, antigamente se colocava muito esse fator social, né? Sociocultural, né? As pessoas que mais denunciavam, que teoricamente sofriam maiores agressões, eram pessoas de menos poder aquisitivo. Hoje em dia a gente viu que era porque as de maior poder aquisitivo tinham ou vergonha ou eram descredibilizadas a denunciar, né? Aquela questão de tirar aquele poder, de que aquela família era uma família, né? Realmente fiel de dentro da sociedade. E hoje a gente vê que não existe classe social. Né? O caso, né? Que inclusive posso chamar como seu colega, que é um colega policial, né? Não porque era seu amigo, mas assim, como é que um policial rodoviário federal, né, que vocês passam por trabalhos, né, psicológicos extremos, né? Eu tenho um primo que é delegado, tenho um irmão que é juiz, e eu sei toda a preparação psicológica que é para a pessoa não pegar uma arma e sair atirando ao léu. E como é que ele faz isso com a companheira? Era desse caso que você ia falar, né? Isso, foi o caso que repercutiu essa semana. E nos emociona. Isso, assim. isso. E assim, Paula, a violência doméstica, ela não escolhe classe social. Ela não escolhe classe social, certo? Eu bato muito na tecla da questão de valores, né? Tivemos também há pouco mais de um mês, não foi, no Rio de Janeiro, também a questão do estupro, sexualidade também nossa, a gente debate, e são pessoas que não estão, digamos assim, à margem da sociedade. Pelo contrário. Né? Então, o que acontece? Isso já afasta o argumento de que é só uma determinada classe social. Não. A violência contra a mulher, ela acontece em todas as camadas sociais. Né? Então, na criminologia, a gente entende que fatores sociais, culturais, né, que independem de classe social, né, são fatores que, digamos assim, que não é que fomentam, né, mas que estão ligados a raízes que mostram de onde vem, né, de onde podem vir essa violência, como eu falei, essa sociedade patriarcal, independe de classe social, certo? Essa imposição do machismo independe de classe social. A criação, a transmissão de valores depende de classe social, certo? Eu cito muito como exemplo uma criança, um adolescente que passa a vida inteira acompanhando o pai agredindo a mãe sem coragem de denunciar, que eu acho que a gente deve também falar aqui nessa oportunidade sobre isso, sobre essa coragem de denunciar. O que esperar de um homem, certo? Que cresce num ambiente achando que aquilo, vou abrir aspas, é normal, certo? É normal, quando toda a sociedade grita o inverso. Então veja, como eu falei aqui no início, cada violência doméstica tem a sua face própria, certo? Então compete à sociedade organizada debater e transformar isso em legislações eficazes, né, para coibir a violência doméstica e colocar a mulher no seu devido lugar, de respeito, de dignidade, de honra, e demonstrando muitas vezes, Paulo, que a figura feminina consegue fazer serviços muitas vezes melhor do que qualquer homem, sem deixar, volto a repetir, de ser mãe, né? Sim, ainda faz tudo. De ser esposa, né? De ter celular, e ainda encontrar tempo para fazer unha, fazer cabelo, ter um programa de TV próprio. Verdade, aqui a casa é sua e eu acho a coisa mais linda, né? Tá aqui com o nome, a casa e ele recebendo aqui para um maravilhoso café. Totalmente assim, personalizado. E nessa questão que a gente estava falando, eu lembro muito da criação da minha família, né? O meu avô delegado, mas em nenhum momento ele tinha uma atitude austera com a minha avó. É tanto que eles tiveram 11 filhos, né? 8 homens, todos os homens obedeciam essa mãe. Assim, a minha avó era a rainha de casa. O meu avô cantava baixo. Inclusive, já conversei isso com você, o meu avô ele me ensinou que só um homem fraco é violento contra uma mulher.
Só um homem fraco é violento. Quando ele fala em homem, falava de humanidade. Só um homem fraco é violento com quem não pode se defender, com o idoso, com a criança. Homens fortes de verdade, eles conseguem segurar essa agressividade que existe dentro deles, né? E aí ele dizia que naquela época, não sei hoje qual seria a porcentagem, mas na grande maioria dos casos, só um homem bom e forte consegue parar um homem covarde, ruim e fraco. Você concorda com isso? Eu concordo. E seu avô, pelo visto, é um homem completamente à frente do tempo dele. Eu nunca vivenciei dentro da minha casa violência doméstica, nem pelo meu avô, nem pelo meu pai, nem pelos meus irmãos. Quem manda de galo lá são as mulheres. Não é um privilégio para todos, Paula. Recentemente eu tive a honra de palestrar, bem no começo do mês de março, numa escola no distrito de uma cidadezinha próxima daqui. E quando eu comecei a falar de respeito à mulher, isso para adolescentes, a gente tem que começar a educar, né? E aí uma me chamou no canto e falou que a mãe era agredida, que aquilo que eu estava descrevendo ali de respeito, ela não fazia nem ideia do que se tratava. E eu perguntei, sua mãe alguma vez denunciou? Ela digo, não, porque ela tem medo, porque... Aí vem à tona aquilo que a gente comentou aqui no início. Essa menina, desde nova, está inserida. Ela está testemunhando. Quando eu olhei, ela estava já um pouco emocionada, né? E depois eu chamei ela à parte, tentei conversar, mas não tive a oportunidade ainda de sentar e conversar detalhadamente com ela. Mas eu notei que tocou quando eu falei, alguém aqui eu tenho certeza ou sofre, ou já sofreu, ou conhece alguém que já sofreu violência doméstica. Parece que eu coloquei o dedo na ferida de várias garotas, para você ter uma ideia. Ou seja, como é uma realidade, uma realidade que tem que ser debatida, Paula. Né? A gente já teve, repito, eu sempre gosto de deixar claro, tivemos avanços. A Lei Maria da Penha, ela é um avanço, tá certo? Ela é um avanço, mas só mostra que a gente precisa fazer mais. A Lei Maria da Penha, Paula, ela, digamos assim, ela escancarou o que já acontecia e ninguém sabia. Agora nós já estamos sabendo, né? Tanto que, não sei se já era uma pergunta que você iria fazer, por que tem aumentado? Às vezes nem aumentou os casos, aumentou as denúncias. Os casos já tinham, mas aumentou foram as denúncias, porque as mulheres ganharam mais instrumentos de proteção, né? Que pelo visto tem que ser ainda mais eficazes. Eu acho que dentro desses instrumentos de proteção ainda tem a fragilidade daquela mulher que às vezes tem que ir em casa buscar suas coisas e aí ela que fica sem lar. Porque em outros locais já tem aquele apoio onde escondem a mulher por um tempo, né? Junto com os filhos, para ela realmente se sentir segura. Porque o cara denunciado, ele vai atrás. Ele continua a instigar. A gente observa, eu dei já uma lida na Lei Maria da Penha, ela é muito fiel, né? Hoje em dia é mais difícil, proteger, defender um agressor de mulher do que até o próprio traficante, né? Que existe as brechas. Na Lei Maria da Penha é tudo muito ipsis literi, né? Aqui, se você passou aqui, você não tem como escapar disso daqui, não é verdade? O interessante da Lei Maria da Penha, Paula, é que a Lei Maria da Penha veio de um compromisso que o Brasil assumiu na Comissão Interamericana, exatamente, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por conta de ações que a senhora Maria da Penha, a pessoa Maria da Penha, né, havia sofrido a violência por parte do agressor. Né? Hoje ela vive em cadeira de rodas por conta de disparo de arma de fogo, de violência que ela sofreu. Então, para o Brasil não sofrer uma punição, houve esse compromisso da nação brasileira em criar mecanismos de proteção eficazes para a mulher. Né? Dentre esses mecanismos, o mais famoso que tem é a Lei Maria da Penha, na qual os institutos de proteção, dentre eles o mais famoso é a medida protetiva, que é o afastamento do agressor do lar, né, do convívio da vítima e dos seus filhos, e do convívio de qualquer, digamos assim, ambiente que possa levá-lo à vítima, né? É uma medida simplificada.
Hoje, para a mulher requerer uma medida protetiva, basta ir na delegacia, realizar um boletim de ocorrência e dizer que quer as medidas de proteção. Aí essa pessoa não pode entrar em contato por redes Não, sociais, nem por rede observar, social. né, e status, nada disso, Não, né? não. Nem estar no mesmo lugar que a mulher, não é? Exatamente, Sim. exatamente. Tem umas... Se der tempo, a gente fala, né? Tem uns mecanismos próprios, por exemplo, de que... o que é que eu recomendo? Tem medida protetiva, muitas vezes eu recomendo para o agressor. Digo, olha, ela pode descumprir, certo? Sim. A mulher, se ela tem uma medida protetiva, se ela pode aceitar que o agressor se aproxime dela, mas aí é um risco, né? É um risco. É um risco, né? O que não pode é o agressor partir dele a iniciativa de se aproximar da vítima, que inclusive é crime, né? Foi um dos melhoramentos, Paula, da Lei Maria da Penha, o crime de descumprimento da medida protetiva, que às vezes o cara descumpria e aí tinha que fazer uma comunicação ao judiciário, que o cara descumpria, ou ele ia responder lá pelo Código Penal, que a pena é menor, né? E como isso estava sendo pouco eficaz, houve a criminalização do descumprimento de medida protetiva, que é um crime, inclusive, pesado. Interessante, certo? Sem fiança. Felipe. Então, deixa eu só entender aqui. Por exemplo, uma mulher tem uma medida protetiva contra o seu agressor, né? Então, ela está lá, ela tem a medida protetiva no celular, né? Está lá comprovado. O agressor, ele chega e ele não precisa nem sentar na mesa dela, mas ele está ali alguns metros no mesmo ambiente, ela já pode ligar para a polícia e a polícia chega lá e prende. Pode, vamos lá. Quando você solicita uma medida protetiva, a gente tem 48 horas para mandar essa medida para a justiça. Sim. A delegacia, ela pede a medida, a justiça defere. Né? Só que quando é aqui no IPO, na hora que faz o boletim de ocorrência, pedindo a medida, no máximo até o final do dia a gente já comunica. Ou seja, a gente já diminui esse prazo. E em até 48 horas, a justiça defere a medida protetiva. E hoje você vai direto para o celular. Pergunta, você tem celular? Você sabe o número do celular do agressor? Que o oficial de justiça já manda para o aparelho celular, certo? Então tem lá, diz nas medidas, você não pode se aproximar, não pode contato nem por meio virtual, mandar WhatsApp, ei, vamos conversar. Nem por familiar, tal, por pessoas nem próximas. por terceiros. Às vezes o contato com os filhos é permitido desde com terceiros, né? Porque muitas vezes os filhos também estão sob risco, certo? E assim, quando o caso vai para a delegacia, eu converso muitas vezes com a vítima e com o infrator. Digo, olha, para a mulher, o que é que eu digo? A medida protetiva é sua, é para lhe proteger. Só você que tem a capacidade de avaliar o risco que você... Já até conversou certa vez sobre isso, né? O risco que tem. Você que conviveu com ele, então, né? Depois se você quiser falar sobre essa questão de vulnerabilidade, pode falar, Paula, tá? Né? E eu deixo isso muito claro para a mulher. Então, se cuide, cuidado. E outra, se ele desobedecer, é só pegar aqui o telefone 190, tá entendendo? Ele é preso na mesma hora, certo? Por esse crime de descumprimento de medida protetiva. Artigo 24A da Lei Maria da Penha. Pena de 1 a 5 anos, não tem fiança na delegacia. Não tem fiança. Na delegacia não, só o juiz que solta. Ou seja, ele necessariamente vai preso, certo? Só que entenda, eu não posso muitas vezes questionar, Paula, o ânimo da mulher. Toda pessoa tem o seu subjetivo, certo? E exatamente por isso que ela tem uma medida protetiva, ela pode tomar a iniciativa de tolerar que o cara se aproxime. Você está entendendo? Que é um risco, né? É um risco. Volta a dizer, ela é quem sabe. Risco. Então o que acontece? Veja que ela pode desobedecer, agora ele não. Na prática, Paula, eu digo muito para eles o seguinte, olha, se você estiver num bar e ela chegar, você está entendendo assim? Eu tenho a obrigação de sair. Diga, pai, tem não, porque você não está ali descumprindo, não foi porque você quis. O que não pode é ela estar num canto e você chegar, você está vendo ela, mas na prática o que é que eu digo? Rapaz, ela chegou, saia, para evitar confusão, certo? Muitas vezes a medida protetiva, Paula, lamentavelmente ela é banalizada. Sim. Tem casais que confundem a medida protetiva com uma briguinha de casal. Sim. Todo casal discute, às vezes é até bom para amadurecer a relação. A grande maioria dessas brigas de casais que dão violência doméstica é uma relação, às vezes, não amadurecida e insistente. Estão insistindo em algo que não dá certo, às vezes por conta de filho, por conta de patrimônio, certo? Por conta de imaturidade também, repito, cada
cada casamento, cada mulher, cada homem tem o seu subjetivo, não compete a mim a julgar. Sim. Mas ainda há alguns casos de medida protetiva que são solicitadas, muitas vezes sem a necessidade, muitas vezes narrando histórias que não ouviu, você tá, né, que não existiu, né? E aí é deferida aquela medida protetiva quando não era necessária, né, tirando a vez, muitas vezes, de uma mulher que realmente está precisando. Descredibiliza, né? Quando você coloca uma medida protetiva falsa, você descredibiliza aquela mulher que realmente está precisando e está contando a verdade. Porque hoje em dia só a palavra da mulher vale. Para a medida protetiva, vale. Basta a palavra dela. Basta a palavra da mulher, não precisa ter testemunha. Porque a grande maioria das agressões aconteceu dentro de casa, só os dois, né? Só os dois. Então, mas aquela mulher que insiste, ou então às vezes até para castigar o homem, né? O homem decide. Acontece isso. Nós sabemos que às vezes simplesmente para mostrar que tem razão numa discussão. Sabe? Digo, olha, aí acaba criando uma história que não aconteceu, né? Tem uma chamada Síndrome da Mulher de Potifar, não sei se você já ouviu falar nessa síndrome, né? Que é exatamente a mulher com raiva do homem, que sabe, cria uma história, certo? No intuito de prejudicá-lo, né? E isso que acontece. O outro estava dando em cima e aí Potifar tomou decisões terríveis, né, com relação Exatamente. a isso. Eu já passei pelo dissabor de ter que elaborar procedimentos policiais. Eu acho que tem um pouco mais de 2 anos que eu estou trabalhando na delegacia de Itu, por umas 2 ou 3 vezes, de ter que autuar mulher por denunciação caluniosa. Isso também pode ser calúnia, pode ser fraude processual, pode ser comunicação falsa de crime. E teve uma pessoa que simplesmente chamou a viatura dizendo que estava sendo agredida quando não estava, quando aconteceu uma briga de casal. E aí na audiência, ela afirmou, não, eu só queria dar um susto nele, né? Eu queria dar um susto nele, e aí eu tive que fazer um processo de denunciação. Tivemos na delegacia, né? Por denunciação caluniosa. Aí você bota o cara na cadeia, convive com outras pessoas, quando o problema era, digamos assim, era entre o casal e tirou a vez de uma pessoa que realmente está sofrendo de violência doméstica. Por isso que eu bato muito nessa tecla de encorajar a mulher que realmente precisa de denunciar, né? Essa, como eu citei, às vezes nem precisava e, assim, não teve nem o momento de ter a coragem de denunciar porque ela não passou pela violência. Ela simplesmente vislumbrou algo que não existiu, né? Quando existem questões como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, é lógico que nós vamos ter os dois lados, né? Tem o bônus, que é indescritível. Dentro do ônus, que é esse mau uso da Lei Maria da Penha, não dá para se comparar de todos os ganhos que a mulher teve. Precisamos de mais. Acho que o que é que precisa fazer, né? Monitorar esse homem com tornozeleira eletrônica, né? Leis bem mais rígidas, né? Muito mais rígidas, porque as leis que tem parece que não estão coibindo. Mas assim, também descredibilizar, não descredibilizar, mas tirar dessa mulher que quer usar a Lei Maria da Penha como subterfúgio de castigar um homem que às vezes não merece. Porque até eu coloquei aqui, que era uma pergunta para você, quando existem na internet, né, ali, jornalismos em cima de questões de agressão, de feminicídio, tem sempre algumas mulheres que dizendo assim, se não existissem os homens, as mulheres não morreriam. Sim, mas se não existissem os homens, nem as mulheres, não existiria humanidade. E aí volto a dizer, só um homem bom e correto consegue parar um homem mau e covarde. Então não é por aí querendo aniquilar todos os homens que eu acho que vai resolver, né? Então assim, mas descredibilizar essa mulher que às vezes vai nas vias de fato, né? Você disse assim, que diz para o homem sair, né? Quando tem uma medida protetiva, da mesma forma, quando tem ali uma mulher instigando, né? Acontece. Até o nível, né? Onde você explorando aguenta, o limite, né? Explorando o limite, levanta, vai embora, a paz, nada melhor do que a sua paz, a sua tranquilidade ao se deitar no travesseiro. Exatamente, Paulo. É complexo tratar disso, Paula. Muito, né? Complexo. É complexo. Assunto... Por isso que é um assunto que tem que ser debatido com calma, com inteligência,
olhando os fatos. Eu não sou a favor, certo? Por exemplo, de correntes extremistas, como essa que você citou. Pronto. Né? Se não houvesse homens... Não. Você está entendendo? É. Isso é uma corrente extremista e, assim, a história nos mostra que toda filosofia extremista levou a humanidade à beira do fracasso, à ruína. O que é que eu aposto? Aí eu vou colocar aqui uma opinião muito pessoal, tá certo? Muito pessoal, que é o quê? Que é a questão de valores. Então, o que acontece? Quando você cultiva valores e esses valores se tornam cultura, poxa, se funcionou tão bem a cultura do machismo de 50, 70, 80 anos atrás, se a gente incutir na sociedade uma cultura de inclusão daqui, como é que vai estar daqui a 50 anos? Sim. Você está entendendo? Então, é nisso que eu aposto. Né? E isso, por exemplo, é um dos que eu aposto eu enquanto pessoa. Não é à toa que eu estou aqui. Vim aqui falar... Certo? Como um grande homem. Agradeço as referências. Não, mas assim, verdade. Quando a gente fala sobre inclusão, talvez agora não tenha um grande impacto, mas amanhã essa conversa vai estar um pouquinho maior, no terceiro dia um pouquinho maior, daqui a um ano um pouco maior, certo? Eu também gosto, por exemplo, de ir nas escolas. O nome disso, Paula, é prevenção. É prevenção. Então, se eu cuidar de hoje, sabe, aquela semente que a gente planta hoje, ela só vai crescer daqui a 10, 15, 20 anos. Então, com relação à violência contra a mulher, eu volto a dizer, cada dia que passa, escancara-se mais as portas da violência que está acontecendo. Então, como medida eficaz para se combater, é essa semente que eu acabei de citar, que eu aposto na inclusão de valores dentro da sociedade. Né? Valores quando eu digo inclusão. Repito, se deu certo ao longo de séculos o machismo, né, por que a gente não começa a plantar, se não já foi plantada, essa semente de inclusão da mulher, né, no seio social, para atingir o seu apogeu social, como é que vai dar daqui a 50 anos? Né? Vai estar bem melhor do que hoje e nem se compara com o início do século passado. Você falou uma coisa importantíssima de plantar a semente agora, mas na sua visão, Felipe, o que é que a gente poderia fazer para coibir eficazmente agora? Porque às vezes a gente precisa de medidas drásticas em alguns momentos. Não dá para a gente esperar várias outras mulheres morrerem, né? Claro que não. O medo que a mulher enfrenta, que eu acho que, como a gente já tinha conversado sobre isso, eu não sei até que ponto o homem consegue compreender o que é o medo de uma mulher de estar chegando em casa sozinha, de noite, né? Aquela aproximação, às vezes o homem... Ou de aguardar o homem que vai chegar embriagado em casa, né? Às vezes, quantas vezes eu já saio de casa e tem ali um homem parado, aquilo já me chama a atenção, já volto para casa. Então, esse medo que já fica incutido na gente. Apesar de não me achar uma mulher fraca, né? Mas a gente se precaveu, eu fico já observando. O que é que você acha que está faltando para agora? Olha, vamos lá. Eu acho que a proporção que vai surgindo mais casos, eu vejo que a legislação ela tende a ficar mais dura, é natural. Sim. Né? Se no direito penal, o que outros ramos do direito não conseguem resolver, a gente traz para o direito penal, que é um direito mais duro. Então, o que é que eu vejo? Hoje a medida protetiva, a Lei Maria da Penha está muito mais aprimorada do que em 2006, quando ela foi promulgada. Sim. Então, hoje a gente tem, por exemplo, que a medida protetiva era em casos, digamos assim, específicos. Hoje ela tem uma natureza autônoma. Eu não preciso descrever exatamente uma violência específica. A violência ela pode ser genérica. A violência pode ser, inclusive, verbal. Pode ser verbal. Psicológica. Então, isso foi um aprimoramento. Outro aprimoramento, a inclusão do descumprimento de medida protetiva como crime, certo? Como crime. Recentemente está sendo debatido, eu estou até um pouco desatualizado com esse debate, a colocação de tornozeleira eletrônica para monitorar o agressor. Então, o que acontece? Se tiver a legislação se movendo na proporção que esses casos que eu entendo, a Maria da Penha, quanto mais o tempo passa, mais ela só mostra o que já está acontecendo. Não é que está aumentando, Sim. Só mostra o que está acontecendo. Né? Agora, por que eu bato tão forte na tecla da questão da cultura? Volta a citar como exemplo o caso lá de Vitória. Sim. Né? O cara matou a mulher e se matou. Onde é que o direito penal vai poder punir? Certo? Ali a gente via que era algo
que possivelmente era a cultura do agressor. Possivelmente. Eu não estou, porque eu não trabalhei na investigação, não estou por dentro dos pormenores, só estou por dentro do que a imprensa noticia, né? Um dos últimos casos que eu trabalhei em Crateús não foi violência doméstica, mas foi violência contra a mulher. Foi um caso de pedofilia, né, que quando foi descoberto, o cara matou a própria mulher e depois se matou. Né, de uma maneira assim, bem horripilante mesmo. O que foi que o direito penal resolveu aqui? Nada. Mas o que é que tinha muito aqui? Questões culturais. Né? E é por isso que eu particularmente, eu vejo como é eficiente para coibir a violência doméstica, né? É a questão da cultura. Você já debateu violência doméstica nas escolas, tá certo? Sei lá, nos encontros sociais, nas igrejas, né? Na comunidade do bairro. Quanto mais você faz eventos que tratam do tema, mais aparecem denúncias, né? Como essa que eu falei da escola. Tem sempre alguém que chama. Exatamente. A gente, conta. Então, o que acontece? O que é que eu penso? Se a gente trabalhar bem o Estado e a sociedade, né, de maneira formal e informal, trabalhar bem esse tema hoje, certo? Como é que vai estar daqui a 50 anos? Né? O que eu imagino? Eu presumo e espero e torço, né, que esteja melhor. Felipe, eu gostaria de saber quais são as principais dificuldades que vocês da polícia enfrentam, né, na investigação desses crimes. É o que, às vezes, aquela mulher que faz a denúncia e que volta atrás por N motivos, né? A gente não tem como julgar. Eu já vi uma situação de uma mulher dizer que, às vezes, preferia estar observando as ações do agressor do que deixá-lo longe, tá entendendo? Uhum. Aquele inimigo próximo dava para ela mais segurança, não para ela, mas para os seus familiares, porque ele fazia a promessa de agredir, né, outras pessoas. Então ela permanecia, olha que coisa profunda, como é que a gente pode julgar uma mulher dessa? Assim, eu aprendi, Paula, agora sim, eu demorei um bocado para perceber, né? E assim, cada violência doméstica tem a sua face específica. A violência doméstica que mulher A sofre de um jeito, mulher B, nunca são iguais. Nunca. Pode ser que os fatores sejam os mesmos, mas o modo como acontece, ela realmente é diferente. Então foi aí que eu entendi, tá certo? De tanto eu ver mulher ir na delegacia denunciar e no dia seguinte tirar queixa, aí depois, às vezes, a mesma mulher vem e bota a segunda vez, e aí por vezes eu cansei de dizer, olha, tem mais o que fazer. Você tá entendendo? Você quer, não quer, você vem, tira queixa. Não vai me dizer que a senhora quer que eu vá dar conselho assim, que eu não vou. Né? Não compete a gente a isso. A gente aqui é investigação criminal. Né? Então teve muitas, no começo da carreira, que às vezes eu até digo, olha, para que você vai tirar a queixa? Ele vai lhe bater de novo, ele vai lhe agredir e tal. Nessa época a Lei Maria da Penha não era tão rígida quanto é hoje. Já tinha, obviamente, a sua dureza, né? Mas hoje ela está mais dura, mas digamos assim, ela era mais flexível em relação a hoje, né? E aí eu percebi com o tempo, Paulo, que assim, olha, o subjetivismo da pessoa, que eu falo da mulher, sim, é algo que é só dela, digamos assim, os mistérios que circundam aquela mulher, só ela vai entender. Aí eu percebi que tem mulher que tem dependência financeira, tem dependência emocional, tem dependência familiar, que são aspectos que não é da minha conta. Às vezes o cara é um grande pai, mas é um péssimo marido. Então o que é que acontece? Às vezes a mulher se submete à violência doméstica para não ver os filhos serem criados sem o pai. Às vezes o cara é o arrimo da família. Então às vezes ela suporta uma violência doméstica para ela e os filhos não terem que passar fome. Uma mulher, por um filho, ela faz qualquer coisa, né? Então, veja que, digamos assim, tem aspectos por detrás, nos bastidores da violência doméstica, que a gente não consegue enxergar. E isso fragiliza a mulher quando ela vai colocar a queixa, né, dar queixa, e depois vai tirar, certo? E isso aí eu passei a ver com o tempo. Então, hoje, eu praticamente não questiono. Porque se ela tem dependência emocional, não é eu que vou resolver. Se ela tem dependência financeira, não é a polícia que vai resolver. Exato. Tá? Então ela coloca a queixa, tira a queixa. Quantas vezes ela
Por isso que é um outro fator que eu bato na tecla e estimulo muito, ela se preparar emocionalmente para prestar ocorrência, para prestar uma queixa. Ela tem que estar preparada exatamente para estar, ela tem que estar segura, pronto, a palavra correta é essa. Para isso ela precisa de apoio, precisa saber o que é que está fazendo, precisa estar ciente das consequências. Sim. Né? Tem muita mulher que, tipo assim, enaltece muito a questão do casamento e ela vai até as últimas consequências tentando salvar o seu casamento por N fatores, repito, que não é na conta da polícia, às vezes porque o cara é um bom pai, porque o cara é um profissional, porque a família dela apoia ele, a família dele apoia ela. Você tá Tem entendendo? casos até que, quando a mulher denuncia, a família nem acredita. Não, jamais faria isso. Exatamente. Porque não, comumente essa pessoa é altamente, como é que a gente diz, manso nos ambientes para esconder essa face, né? Paula, você ia ficar impressionada se eu contasse, né? Claro, questões de ética eu jamais iria falar. Mas assim, de que hoje essa questão de imagem, principalmente depois das redes sociais, né, tem um peso muito grande. Sim. Mas você olha na internet é uma coisa e quem está lá no meu ambiente de trabalho quando chega, né, é outra coisa, né? A gente não precisa nem ir nessa questão lá da sua profissão, mas a gente coloca uma influência que teve aí muito grande, que tem 50 milhões de seguidores. Ela deu boa noite, fomos e te amo pro marido e de manhã anunciou a separação. O que é que acontecia longe, né, das câmeras? Exatamente. Não estou falando da questão da agressão, mas essa questão de estar mostrando que está todo mundo bem, que tem uma família linda, uma família feliz. E não é assim, né? Todo mundo passa por altos e baixos. Não, lógico, dentro de uma violência. Mas você sabe o quanto, às vezes, manter um casamento não é todo dia que a gente acorda com flores, né? Claro. Mas mesmo assim, não há nada que justifique a violência. Repito, nada. Física, emocional, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Não há nada que justifique, certo? Então, o que acontece? É normal, penso eu, né? Eu sou casado e tudo, mas é normal que um casal discuta, debate, mas assim, não por questões de ego, mas que seja algo que, penso eu, poxa, isso aqui vai melhorar em quê, meu casamento? Sim. Né? Porque vai amadurecer em quê? Se não dá mais certo, tá certo? O casal tem que ter uma maturidade suficiente para... Cada um segue seu rumo e tal. Tem gente que cresce depois, tanto homem quanto mulher, após a separação. Sim. Coisa que... Vamos lá, vamos voltar aqui de novo, fazer uma análise social bem rapidinha. Mas há 50, 60, 70 anos atrás, uma mulher se separar, ela era marginalizada. Marginalizada. Ninguém nem convivia com aquela mulher. Não. Agora pergunta se o homem separado era marginalizado. Claro que não. Então, hoje, a legislação, ela também garante, legalmente, por divórcio. Pode ser que o casamento dure 20 anos e depois realmente cada um segue sua vida, aquela coisa toda. Não precisa esperar chegar a um ato de violência, um acesso de violência para perceber certas coisas. Nesse ponto, eu bato também muito nessa questão de, olha, se tem violência doméstica, se tem relação, né, existem outras formas de violência doméstica, mas eu falo entre o homem e a mulher, marido e mulher, né, como é que está a maturidade desse casamento? Porque se muito mais brigam do que dialogar é raríssimo, nunca dialogaram, mas é comum brigar, digo, olha, tem alguma coisa errada. Cedo ou tarde isso aí não vai acabar bem, certo? Nem para a mulher, né? E nem para o homem. É aquela questão... Sem falar, Paula, só lembrando que nesses casos, e é algo que me entristece, e não é uma estatística baixa, que muitas vezes as testemunhas dessas agressões são os próprios filhos. Vão crescendo e vendo aquilo ali, e enquanto o casal discute, muitas vezes o divórcio é o melhor caminho, mas o orgulho de um ou de outro, sei lá, é maior, estão esquecendo que ali tem umas testemunhazinhas que não mereciam e não deveriam estar ali. E pode até ter um transtorno de estresse pós-traumático, né, lá na frente. A gente não sabe, aquela cabecinha de informação se colocando no aspecto psicológico tão pesado desse, é pesado. Com certeza, é pesado. Com certeza.
assim, para a gente resumir um pouquinho, se fosse para dar um conselho, você acha que, por exemplo, a mulher, a gente diz assim, tem mulher que tem dependência emocional, dependência financeira, mas existe aquele começo, né? Aquele homem já apresentou aquela agressividade lá no namoro. Eu sou meio radical, eu digo assim, não, no primeiro grito não deixe o segundo, não pague para ver. Eu endosso, Pronto, eu não endosso o seu pague conselho. para ver, porque existe. Como mulher, eu digo, existe aquele momento que a gente vê, não só nessa questão da agressão física, mas assim, aquele homem que não vai dar em nada, que vai ser um preguiçoso, não vai ser um provedor da casa, a mulher que vai ter que suprir tudo, né? Filhos e tudo. Então, assim, não pague para ver. Eu acho isso. Então, eu ratifico a sua observação. Mas, assim, você que é mulher, né? E eu, por conta do meu trabalho, do meu convívio com esses casos, né? Isso me dá propriedade para falar. O que eu digo para elas, para vocês, é o seguinte, tem uma palavrinha que eu até já lhe falei e vou compartilhar aqui, que eu acho que ela deve ser trabalhada, a mulher, que assim, ninguém melhor para identificar o momento de violência do que a própria mulher, né? Mas assim, o que é que vai caracterizar o que é que eu estou sofrendo ou não, para não confundir a violência com uma simples discussão? Uma palavrinha chamada vulnerabilidade, certo? O que é se vulnerabilizar, digamos assim, né, para ajudar a entender? É exatamente aquela sensação de redução da sua capacidade simplesmente pelo fato de ser mulher. Entra exatamente o que você questionou. É um grito mais alto, mas não é qualquer grito mais alto. Isso. É um grito de redução, certo? Apague essa foto que eu não gostei. Não Você gosto tá entendendo? de seu amigo. Me dê seu celular que eu quero ver aqui o seu WhatsApp, sabe? Enfim, quem era aquela pessoa que você estava conversando. Não estou dizendo que qualquer cobrança como essa já é violência. Não, só acende aquela lâmpadazinha amarela. Exato. Você está entendendo? Tipo assim, um mero... você não sai com essa roupa, não. Não quer dizer violência, certo? Mas não vai sair com essa roupa, chega na rua, não saia com fulano, não sai... Você vai montando os elos da corrente. Sim. Certo? Aquelas visitas ao seu trabalho do nada, fazendo de conta que é uma visita para ver como é que tá, mas não é para avaliar quem está próximo. Eu não estou dizendo que medidas isoladas como essa caracterizam, mas são elos de uma corrente que só quem pode perceber isso é a mulher. E começa a ligar. E assim, e quem for próximo a essa mulher, se essa mulher estiver comentando sobre isso, ajude a refletir nessas questões. Porque às vezes a mulher por si só, ela fica assim, um pouco em dúvida. E existem também pessoas que dizem assim, não denuncia porque é vergonhoso para ti. Exatamente. Não faça isso jamais. Se você é amigo, não faça isso jamais. Pelo contrário, incentive, né? Incentive. E a gente até conversou sobre isso. Uma mulher que tem uma rede de apoio boa, ela é mais propensa de sair mais rápido e deste homem realmente ir embora e deixar de vez. E se sair mais rápido, diga-se muitas vezes, se salvar. Se salvar, se pronto. Salvar, não é isso? Se salvar. Porque assim, Paulo, só para frisar, assim como tem aquela pessoa que não, como a gente falou aqui no início, não está sofrendo a violência, mas acredita que está e, digamos assim, gasta aquela medida protetiva, né, tira aquela vez, tem mulheres que estão sofrendo violência e não sabem que estão. Por isso que, digamos assim, o conhecimento, a rede de apoio, a identificação dessa vulnerabilidade, olha, Paula, não é normal. É assim mesmo? Não é. Não é normal. Não é normal um empurrão, um puxão de cabelo, um beliscão. Isso não está certo. Realmente. Aí a luz já está saindo de amarela, já indo para o vermelho. Aí já é a hora, se houve um empurrão, um puxão de cabelo, ou uma cobrança exacerbada, certo? Um ciúme possessivo, sabe? Extraordinário, né? Todo casal tem ciúme, isso e que diz assim, normal. Porque eu cuido de você, não é? Sabe? Então, o que acontece? Se está sendo vivido, mas você está inseguro, olha, verifique sua rede de apoio, quem pode lhe auxiliar. A família muitas vezes ajuda, Paula, mas você ia ficar impressionado ao saber
Como tem muitas famílias que fazem o papel inverso. Não, minha filha, aguente, que é assim mesmo. Aguente. Ele é um rapaz tão bom. Onde é que você vai encontrar um rapaz desse e tudo mais? Vai envergonhar a nossa família. Exatamente. Como é que os outros vão te ver? Né? E ninguém está passando o que ela está passando. Né? E hoje aqui no Ipu, e aqui eu teço um elogio à parte, despido de inclinações de natureza partidárias, claro, né? Hoje a gente tem aqui a Casa da Mulher, a Secretaria da Mulher, né? E ao que eu tenho conhecimento, nós já trabalhamos alguns casos em conjunto, mas tem a advogada para ter orientação jurídica, tem profissionais psicológicos. Excelente advogada, doutora Vanice. Pronto, uma saudação aqui a ela, né? Pronto. Assistência social, né? Parece que tem até uma viatura. Enfim, tem lá um corpo de assistência que antes não tinha. Eu sei que tem um excelente treinamento de vocês na delegacia, mas às vezes talvez a mulher se sinta mais à vontade de ir num local onde tem outras mulheres, né? Quando é casos mais sensíveis, nós temos uma grande profissional que trabalha lá conosco, né? Mulher, né? Uma grande profissional, para me abraço direito à delegacia. E quando são casos assim mais sensíveis, principalmente quando envolve violência sexual, e aí eu instruo ela, quando a investigação é minha, né? Olha, pergunte isso, assim, assado, claro. Né? E aí ela faz esse serviço para a mulher ficar mais à vontade com outra mulher. Felipe, eu sei que você é bacharel em Direito, né? Você é especialista em saúde... Público. Em Direito Público, né? E talvez você não corrobore com a minha fala, que eu vou dizer agora. Eu sou radical, assim, radical desse... foi identificado o agressor, foi condenado, eu digo para todo mundo, né? A gente, da mesma forma que antigamente a mulher que se separava, ela era excluída da sociedade, então para mim exclui essa pessoa. Não fale, não ande, não cumprimente, não dê bom dia e não defenda agressor de mulher. Porque é que eu sei que todo mundo tem a ampla defesa, mas por que é que às vezes tem essa defesa, né? Por que que tem advogados que ainda tentam desmerecer uma mulher dentro de um júri? Vamos lá. Lhe botei numa sinuca de bico, né? Mas eu consigo responder, só com base na legislação. Né? O contraditório e ampla defesa é um direito constitucional, está lá no artigo 5º. Né? Você pode contradizer e apresentar todas as provas que estão ao seu alcance, certo? Estão ao seu alcance, para se defender. Né? E aí já são outras questões. Por que nosso sistema é assim? Porque a gente tem um Estado de direito. Nosso Estado de direito é contra um Estado absolutista, certo? Então, o direito de defesa é a proteção que qualquer pessoa, gente boa, gente ruim, negro, branco, louro, homem, mulher, certo? Mas que basta ser pessoa, ela vai ter direito de uma defesa contra eventuais arbítrios do Estado. Quem manda é a lei. Então, o Estado ele é regido pela lei. Se a lei nos dá esse direito, certo? Dá esse direito que é uma garantia, na verdade, né? O contraditório e a ampla defesa. Assim, quem sou eu para questionar isso do ponto de vista jurídico? Né? Agora, do ponto de vista pessoal, se você me pergunta, e na sua opinião, eu vou dar uma outra opinião, mas eu não posso estar desse jeito aqui. Né? Não, mas eu até falei... Prefiro tu mandar aquele vinho que a gente estava combinando. Pronto. Né? Eu até nem falei, eu sei que tem ampla defesa, mas assim, se os advogados não usem também, às vezes aquela mulher já está tão massacrada, né? E aí ainda tenta descredibilizar completamente ali aquela mulher. Tem muitas delas que ficam com medo, né? De fazer dar certas respostas ali dentro, de tão humilhadas que já estão. Porque, querendo ou não, você apanhar é uma garantia de que você errou, né? E aí você vai lá, você precisa ser colocado em contato com aquele seu agressor. E aí ainda vem ali a parte da defesa e te coloca mais no chão, só uma mulher mesmo com uma personalidade muito boa para ir lá e dizer, não, peraí, que aqui por isso que... nessa questão que eu falei, eu sei que todo mundo tem ampla defesa, bom, né, bom, mal, infelizmente mal não queria que fosse, mas já que tem, né, mas que pelo menos seja uma coisa de grande respeito. Pois é, mas os julgamentos, por exemplo, os atos processuais, digamos assim, a mulher tem a opção, por exemplo, de não ficar
cara a cara, de não ficar... As testemunhas também têm essa opção. Salvo engano, até o juiz, não estou lembrando da passagem na legislação, antes das instruções, né? E pergunta se quer ficar, se não quer ficar, se se sente, né? Se não se sente confortável e tudo, certo? Então, digamos assim, nesse ponto de vista prático, né, são observadas, né, essas cautelas. Porque o ânimo, até na hora de prestar o testemunho, o ânimo da mulher, ela vai contar muito. Você imagina, por exemplo, uma vítima de estupro. Como é que a vítima de estupro vai conseguir depor diante do seu algoz? Né? Não faz o menor sentido. Ela pode, de repente, dar enfim, eu não sou da psicologia, mas dar ali um acesso, sei lá, enfim, perder o controle e tudo mais. De estresse, né? De ansiedade. Esquecer fatos que seriam relevantes. E, por que pareça, até a defesa do infrator usar isso em favor do Porque você sabe que agressor. O cérebro, ele é capaz de fazer exatamente a gente esquecer para que a gente não enlouqueça de certos pontos que acontecem na vida muito traumáticos, porque senão seriam terríveis. Todo mundo enlouqueceria em cada esquina. Então, você tirar, né, uma agressão tão grande quanto essa, que é uma violação do corpo da pessoa, isso daí é deveras, assim, inimaginável, né, a nosso ponto. Felipe, é como você disse quando a gente começou a falar, é um assunto tão sério, precisa ser tão debatido, precisa ser tão falado, tanto para as nossas mulheres, né? Eu tenho um filho homem, você também é filho homem, né? Eu tenho certeza, tanto eu quanto você, a gente cria nossos filhos pelo máximo respeito às mulheres. Eu crio meu filho para, além de respeitar, eu digo, seja o SOS de uma mulher. Né? Se ela precisar te ligar 4 horas da manhã, eu quero que você seja esse SOS, né? De ajudar, de poder ajudar uma mulher. Mas assim, para a gente finalizar, qual é a dica, qual é a instrução que você dá para alguma mulher que nesse momento esteja sofrendo violência doméstica? Como é que é essa questão de chegar, a medida protetiva pode ser solicitada até online, é isso? Hoje o governo disponibilizou, poderia até fornecer o link aqui, mas eu não estou com ele. A gente pode até depois colocar na pode edição. Colocar na descrição, né? Justamente para facilitar. A mensagem que eu trago, Paula, até já uma síntese do que nós já falamos aqui, não esperar, certo? Não esperar acontecer, mas assim, a mulher ela vai ter que ter a responsabilidade de, digamos assim, identificar, certo? Até que ponto ela está sendo vulnerabilizada, né? Como eu repito, não é uma tarefa fácil. Às vezes ela já está sofrendo uma violência e não percebe. Às vezes ela acha até que é normal aquilo ali, né? Quando na verdade não é. Né? Às vezes ela se sente incapaz de trabalhar porque é mulher. E muitas vezes esse sentimento de retração colocado pelo agressor. Não, você é mulher, fique só em casa e tudo mais, obrigando, determinando. Isso é uma forma de vulnerabilização. Sim, né? Até de impedir com que ela saia. Exato, você é uma prova que você pode chegar aonde você quiser, você está aqui. Repito, as chefes do executivo aqui são mulheres, o chefe do judiciário é mulher, quem comanda o legislativo aqui é uma mulher. Então, sabe, a mulher ela pode chegar aonde ela quiser. Ela tem capacidade, e sem deixar de ser mulher. Tirar o tempo para cuidar das unhas, do cabelo, cuidar do marido, de ser feminina, cuidar dos filhos. Né? E outra, dados recentes, também não tenho aqui eles concretos, mas aumentou e muito o número de lares que são comandados por mulheres. Mulheres solteiras, têm seus filhos, têm seu trabalho, né? E comandam seus lares. Né? Coisa que seria impensável, né, há algumas décadas. Sim. Então, a mensagem que eu digo não espere, né? Não aguarde chegar em um momento, digamos assim, mais grave, para que não explore os limites do seu parceiro, até que ponto ele pode ir. Né? Porque, de repente, quem pode pagar a cara nessa história realmente é você. Né? Pode ser a mulher. Eu já vi, Paulo, você tem ideia, a gente fala assim, mas não é fácil para a mulher. Não. Mas eu já vi, eu estava na delegacia quando ela veio, quase se ajoelhando, com o olho todo roxo, porque na noite anterior, na época, a lesão corporal dependia da manifestação da vítima. Ela me pediu, pelo amor de Deus, que não prendesse o cara. Ela com o olho,
E eu dizendo, minha senhora, será que ele vai fazer uma coisa com você? Ah, mas eu não quero. Foi quando eu comecei a perceber. Digo, ela depende dele, ou ela financeiramente, ou ele é um bom pai. Porque eu tô vendo aquela colocando a própria vida em risco em troca de alguma coisa que, digamos assim... Que às vezes foge o nosso entendimento. Completamente. E o cara, na época, isso já tem o quê? Tem mais de 10 anos, deve ter muito mais, 12, 13 anos. Que foi na cidade próxima que eu trabalhei aqui, né? Mas enfim. Felipe, você é um cara que eu admiro demais. Você traz essa seriedade, você é muito competente no que você faz. Você é um policial, assim, que traz honra à farda que você veste, a pistola que está aqui, né? Você não veio aqui por like, para se autopromover, você veio exatamente para falar de um assunto que está batendo todo dia. Amanhã, tomara que não, mas provavelmente amanhã a gente vai abrir nossas redes sociais e vai ter mais um caso. Então, você ter aceitado, você vir aqui nesse horário e a gente está aqui juntos, né, nessa segunda-feira para trazer um assunto assim de extrema importância e que você me encheu muito mais de orgulho. Muito obrigada por trazer alento, ainda mais por você vestir a farda e ser da proteção, né? Que nos protege. E você é uma pessoa que eu acredito muito. Muito obrigada de coração, viu? De nada, abraço Paula. Grande à sua família. Como a conheci, né? Fui muito amiga, né, do seu pai, lá dos seus irmãos, e como eu tenho um orgulho, imagine eles, de terem você na família. Parabéns. De fato, me envaidece um bocado, e eu tenho muito orgulho da minha descendência paterna e materna. Então, sim, agradeço aí os elogios, certo? E dizer para mim que é uma honra poder estar aqui. E repito, é um tema que é muito debatido, mas por mais que a gente traga debates, ainda precisa ser muito refletido, porque com o passar do tempo parece que surgem novos fatos que faz com que esse debate tenha que ser cada vez mais amadurecido. E eu ponho-me à disposição no que diz respeito a colaborar, certo? Então, eu é que agradeço, Paula, aqui o convite. Foi uma honra. E eu espero ter estado à altura. Muito mais que à altura. Tanto que eu quero vê-lo aqui, né? Espero que em outros momentos, né? Para trazer exatamente essas dúvidas que a gente tem. Tomara que não seja mais com relação ao feminicídio, mas em outras questões que sempre aparecem, né? Essas questões da polícia, né? De como a gente pode resolver, a quem recorrer, qual é a função da delegacia, para onde você até explicou muito bem, né? A denúncia na delegacia, vocês fazem a denúncia, mandam para o judiciário que endossa ali a medida protetiva. E uma das coisas que eu queria lhe dizer de todo o coração é que Deus abençoe. Muito obrigado. Então, onde você for, que Deus lhe proteja, que Deus lhe guarde, porque eu sei que ser policial hoje em dia aqui no Brasil não é fácil. A gente pensa que você está muito mais protegido, mas você está na linha de frente. É muito fácil quem está no sofá. É lógico que eu tenho medo, mas você que está na linha de frente, vocês que estão na linha de frente, merecem sim. E eu admiro muito a profissão de vocês, muito mesmo, porque vocês estão à frente para nos defender. A gente costuma dizer que a polícia é o para-choque da democracia, é a polícia, né? E também não posso deixar também de elogiar a sua desenvoltura aqui no programa, né? Acho que o Vinícius aqui está com um corpo de profissionais bem caprichado, né? Inclusive o próprio café dele. Delicioso. Faz um café delicioso, né? Eu amo esse café. Eu amo vir trabalhar para tomar o meu café. Pois, Paula, sucesso. Parabéns pelo programa. Acredito que ele esteja, viu? Só para encerrar de vez lá, cumprindo muito bem com a sua função social, que é informar, trazer temas que engrandecem a sociedade, tornam o debate mais rico. Então, obrigado pelos elogios, mas também aceite aqui os meus parabéns a você e toda a equipe. Obrigada também. Pessoal, ficamos por aqui e já voltamos com novos comerciais. E aguardo vocês toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no canal da TVV.
A casa é sua, com Paula Aragão. Oferecimento: Refrigerantes Volga, o mais puro e delicioso do Nordeste. E Punet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.